Muito bom dia, domingo 15 de junho de 2025. Vamos dar início a mais um giro semanal do mercado. Hoje falaremos da Aero, do Bitcoin, da Dominância, Ethereum, Avax e Aave. Antes de começar o vídeo, deixe o seu like, é importante para o canal. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Caso queira fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros do Telegram, deixo o link de acesso na descrição, junto com o meu link do Telegram, para o meu contato pessoal, caso tenha dúvidas, queira falar comigo, perguntar algo a respeito sobre o acesso ao grupo de membros. Muita informação passada durante a semana, foi bem movimentado essa semana lá no grupo. O pessoal já está bem antenado em o que a gente espera para as próximas movimentações. Trouxe, inclusive, análise da Aero aqui para vocês, que essa análise que eu passei em 7, aqui a data 7 de dezembro de 2024, quando a Aero estava no topo, e o pessoal só falava dessa moeda, foi uma moeda muito falada por causa dessa alta aqui. Olha a análise que eu passei no grupo de membros. Esse tipo de análise que é passado lá no grupo. Eu trouxe o print para que se a gente não bota o print, o pessoal duvida, né? Olha onde estava a Aero e olha a movimentação que eu falei que ela deveria fazer. Enquanto o pessoal do YouTube, como sempre fazem, mandando comprar. Compre, 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 que é lua. Então, está aí a lua da galera do YouTube. Passei a movimentação com meio ano de antecedência, desenhei a movimentação onde que ela deveria vir buscar liquidez, que ela tinha deixado liquidez aqui abaixo. Pessoal, nem o pessoal do próprio grupo de membros acreditou muito. Então, tá aí a movimentação paga da Aero. Cravou o desenho, inclusive vou já deixar o alerta, ela ainda não fechou o FVG, tá, pessoal? Tá deixando um topo duplo em uma POI, bloco de ordem. Ó. Então, tomem cuidado, bloco de ordem semanal. A Aero, a expectativa é que ela feche esse Fair Value Gap aqui embaixo. Essa região aí dos 22 centavos. Certo? Quando ela estava em 2 dólares e 20 centavos, cantei a pedra que ela voltaria para essa região. Quem é que vai acreditar que vai ser de 2,20 para 20 centavos? Só o maluco do boss. Então, está aí, pessoal. Vocês não têm que... quando as análises são passadas, vocês não têm que duvidar por ser muita queda ou por ser muita alta. A movimentação é essa mesmo. Um gráfico macro. Entende? Não é nisso que a pessoa deve estar focada. A pessoa tem que estar focada onde está a liquidez do movimento. Onde que o ativo tende a voltar. Por exemplo, aqui no caso, eu sempre passo para vocês. Lembra lá, a movimentação, o mercado se move por pivôs. Ou pivô de alta, ou pivô de baixa. Não existe outra forma. O mercado se move assim. Certo? Se move assim. Então, quando o mercado paga um alvo do pivô, na macro, isso aqui é uma baita de uma alta, ele deve voltar para buscar liquidez onde estiver a liquidez. Não importa onde, e não importa o tamanho da volta. A tendência é que ele volte onde está a liquidez. Quando a Aero fez essa movimentação aqui, que no caso ela deixa um topo duplo, onde que estava a liquidez da Aero? Ela tinha liquidez aqui, mas tinha liquidez aqui, alinhada. Qual que é o problema dessa liquidez aqui de baixo? Eu sempre digo para vocês, ela está em cima de uma POI. O que é POI? Ponto de interesse. Temos um FVG mensal aqui, ó, muito grande.
Então lá no grupo, por isso que eu passei a análise, que a tendência é que o ativo volte a pegar essa POI. Desenhei. Foi exatamente o que o ativo fez. Pegou a liquidez aqui, certo? Só que qual que é o problema? Parou em cima da POI, ó, não fechou o FVG. O que eu sempre digo para vocês? Em vários vídeos já disse, quando nós temos uma POI, vou dar o exemplo de queda, a POI está aqui, certo? O ativo vem em queda, vem, para em cima da POI. Começa a fazer de conta que é um suporte aqui em cima da POI. Sobe. Quando tem essa alta, a tendência muito forte é que seja uma alta de indução, um inducement, para depois voltar a capturar. Entende? Voltar a pegar, ele vai pegar todos os stops dessa galera que acreditou que era um suporte que estava sendo formado em cima, quando a POI estava embaixo. E aí depois que toca a POI, o que o ativo faz? Aí sobe. Entende? Então, exatamente o que estamos vendo aqui, ó. Para em cima da POI, sobe. Qual que é a tendência? Volte, pegar a POI. E aí sim, dá para a gente começar a pensar uma visão altista. Pode subir bem forte daqui, tá? Então, já deixo o alerta aí na Aero. Fiquem espertos que ela tá numa região de oferta aqui, tá? Deixando um topo duplo. E a visão do BTC eu vou passar para vocês, como há bastante tempo eu venho falando, é queda, tá, pessoal? Vai puxar esses ativos para baixo. Certo? Então, só vou deixei lá no grupo de membros alerta na Aero quando estava aqui, estou deixando alerta para vocês aí no YouTube aberto quando ela está aqui. Porque eu tenho certeza que o pessoal está falando para comprar. Entende? Nas piores regiões, sempre, né? Sempre em região de oferta, o pessoal do YouTube aparece falando para comprar. Compre. Aí quando é a região que deve comprar, eles falam para vender. Venda. Bom, a Aero é isso, tá? Só queria deixar esse alerta, passar a visão, passar para vocês o que vocês perdem ao não estar na nossa área de membros. Quem se protegeu aqui na época, olha a proteção que foi dada lá no grupo de membros. O cara estava pensando em comprar aqui no topo. Aí eu passei a análise. Se o cara não comprou, olha aqui, ó. 86% de queda. Com meio ano de antecedência. Entende? Então, deixo o convite para vocês. Link de acesso ao grupo de membros na descrição. Estando com nós, você sempre estará aí na mão correta do mercado e nunca na contramão do mercado. E lá também você receberá avisos em tempo real. Ó, hora de comprar. Estou comprando tal moeda. Estou vendendo tal moeda. Estamos saindo dessa moeda. Estamos realizando uma parcial nessa moeda. Entende? Sempre terá no seu bolso aí tudo que você precisa para entrar e sair nos momentos corretos das moedas. Então, vamos dar uma olhadinha no nosso querido Bituca, Bitcoin, BTC. Vou botar no gráfico da Bybit aqui, que é Bitcoin, pessoal. Bitcoin eu já tinha passado para vocês uma visão de Wyckoff. Ciclos de mercado de Wyckoff, um ciclo impulsivo. Comentei, vou comentar de novo. Wyckoff falava, vou deixar aqui para quem quiser aprender sobre o Wyckoff, pesquisar sobre o Wyckoff. Richard Wyckoff, aí o nome da fera. Beleza? Ele falava, pessoal, tinha os ciclos de Wyckoff, que quando em um mercado impulsivo, o ciclo de mercado macro é formado por uma acumulação, por uma reacumulação e por uma finalizada por uma distribuição.
para depois termos uma redistribuição e lá no fim uma nova acumulação, para darmos início ao novo ciclo de mercado. Entende? Então a visão do Bitcoin, já dando a geral para vocês aí, tá na tela. Eu acredito que isso aqui há bastante tempo eu venho falando, é uma grande distribuição de Wyckoff, tá, pessoal? Quem quiser ver em vídeos anteriores aí, eu acho que há 2 vídeos atrás, o antepenúltimo, eu trouxe o modelo do diagrama de distribuição de Wyckoff. No início do vídeo já mostro ele para vocês verem o que é esse movimento aqui que a gente está aguardando, tá? Nós temos aqui um diagrama que está se desenhando de livro de Wyckoff. Eu venho falando há bastante tempo que eu aguardo o Bitcoin voltar na região dos 92, 90 mil dólares. Falei para tomarem bastante cuidado com esse topo aqui, em que eu acreditava que estava sendo formado o uptrust, e depois disso é queda, tá? É queda, pelo menos para voltar para essa região, podendo ir mais abaixo, tá, pessoal? Para depois, lá na frente, talvez no fim do ano, não sei quando, pessoal, não tem como prever o tempo dos movimentos. Para depois sim o mercado engatar uma forte alta, capturar o uptrust, fazendo o nosso uptrust after distribution, que é o TAD, finalizando o ciclo para depois voltar e dar início a um bear market. Então, por enquanto o mercado segue e arrisca do que a gente espera, tem expectativa. Aqui foi feito um teste, tá? Teste secundário, isso aqui eu passei lá no grupo, de baixo para cima aqui, o Bitcoin, falei para o pessoal lá que o Bitcoin poderia vir fazer um teste nessa região do buy clímax, para depois cair mais forte. Ele veio e fez um teste, um ST, então tomem cuidado a partir de agora, tá, pessoal? Pessoal aí do Alta Infinita, eu tenho certeza aí que bombardeou a cabeça de todo mundo para comprar, compre, que vai romper e vai para a lua, para variar mais uma vez, né? Sempre mandando a galera comprar na pior região possível, até parece que o sentimento que dá é que são pagos para fazer isso, e de fato tem muitos que são, tá? Já deixo a letra aí, tem muitos que são patrocinados. O nosso querido homem composto, que o Wyckoff dizia, que é como ele chamava o institucional, que ele não sabia se era uma entidade ou várias entidades manipulando o mercado, então ele chamava de homem composto. Paga, pessoal, paga muita gente no X, no YouTube, para manipular vocês, para mandar vocês comprarem em regiões erradas e venderem em regiões erradas. Então vocês têm que ficar bem espertos com isso aí. Bitcoin, para mim, tá, pessoal? Veremos o Bitcoin nesta região aqui, pelo menos, cedo ou tarde, independentemente se ele vai cair reto, se ele vai fazer mais um teste aqui em cima para cair, entende? A expectativa é, sim, que ele feche esta grande falha deixada no centro desta caixa de distribuição. Tá? Estou bem de olho neste ponto. Há boas chances de este ponto ser o melhor ponto possível para acumular altcoins para uma explosão, certo? Mas não está descartado a possibilidade de furar isso aqui, vir mais abaixo, tá, pessoal? Então, só deixo o alerta para tomarem cuidado. A partir de agora não se faz nada, tá? Não, só deixe o Bitcoin fazer o movimento. Você vai fazer algo quando o Bitcoin estiver lá embaixo, tá? Não aqui no topo, que não se faz nada. O Wyckoff falava também, ele tinha as 3 leis.
as 3 leis de Wyckoff, as famosas 3 leis de Wyckoff, que é causa e efeito, oferta e demanda, esforço versus resultado. Se nós analisarmos a questão do volume do movimento macro semanal, aqui, gráfico semanal do Bitcoin, a gente vê que existe um alinhamento nesta alta. Certo? Tudo ok, essa alta. O problema, pessoal, é quando vem esse início de distribuição, em que a gente vê uma quebra aqui, ó, tá vendo? Wyckoff dizia que este é o provável momento em que o homem composto entra ou entrou em ação para criar um movimento totalmente artificial. Isto aqui, tudo que vai acontecer a partir de agora é um institucional manipulando você. Porque eles querem empurrar o preço máximo que eles conseguirem a partir desta quebra. Eles vão se esforçar para fazer o mercado acreditar que essa alta aqui, essa alta que foi validada pelo volume, está em continuidade, quando na verdade não está. Nós estamos vendo aqui que não está, ó, divergência, volume caindo, preço subindo, tá vendo? Então tomem cuidado, porque isso aqui agora, a partir de agora, começou o institucional a entrar em ação, pessoal. Provavelmente nós vamos romper o topo histórico, mas não é para ir para a lua, é porque eles querem começar um despejo muito forte de suas posições no mercado, em que deve ocorrer no rompimento do UT, nesse UTAD que eu comentei. Talvez entre 120, 130, 140, não tem como saber, pessoal. Mas sim deve ser o fim do ciclo. Então, fiquem atentos nessas movimentações. Temos que deixar o mercado trabalhar, certo? Ele está recém começando o movimento aqui, nós estamos na região do uptrust, muita água para rolar ainda, tá? Isso aí que deve se enrolar até o fim do ano. Acredito que as altcoins vão começar a sua decolagem a partir desse ponto aqui, tá? Mas, claro que a gente tem que ir acompanhando o mercado. Por enquanto, temos essa grande divergência, que interesse também em divergência. Então, vamos acompanhar aí as próximas movimentações. Deixe o mercado trabalhar. Certo? Bitcoin é isso. Vou passar a dominância. Dominância do Bitcoin, falei no vídeo passado para esquecer queda, que não havia queda no momento, por mais que pareça que vai cair, não tinha queda. Por quê? Eu deixei desenhado 2 possíveis movimentações que eu espero para a dominância. Essa movimentação aqui ou essa aqui. Certo? Isso aqui não é uma expectativa, tá, pessoal? Que ele venha tocar o 69,70, mas é uma possibilidade. Então, está aí na tela. É uma região de Fibo, tá? Tem que tomar cuidado. Mas o que o movimento está mostrando é que ele já deu início a um range aqui, ó, em que pode estar sendo startado uma distribuição. Ele já capturou o fundo e que agora, o que é comentado, provavelmente ele vai capturar topo. Temos um FVG aqui, um Fair Value Gap pequenininho aqui, escondido, ó, na região de 66%. Fair Value Gap, ele vem lá de trás, ó. Isso aqui eu faço mais de mês que eu falo desse Fair Value Gap aqui, ó. Essa falha aqui, ó. Temos uma falha pequenininha aqui também, ó. Tá vendo, ó? São pontos que o BTC pode vir tocar, ó. Aqui em cima tem quanto? 67%. Entende? Então, fiquem de olho nesse movimento. Pode ser que a dominância faça o movimento de captura desse topo, tá? Para depois voltar para dentro desse caixote aqui. E aí ter uma queda mais brusca.
Então, são coisas que a gente tem que acompanhar, mas, por enquanto, a expectativa é que ele capture esse topo aqui. Faça uma raspa desse topo, confirmando esse sweep de liquidez aqui embaixo. Ó. Faz um sweep, sobe para pegar o topo. Isso é normal de mercado. Certo? E depois, quando que virá essa tal Dow Season? Quando essa dominância finalizar o movimento ou aqui, ou aqui, ou aqui. Acredito que não passe disso, para aí cair de fato. Essa queda aqui vai fazer as altcoins explodirem de uma forma que há muito tempo não se via acontecer. Primeira parada da dominância quando cair, região de 54%, que temos essa POC de volume aqui, ó. Pode ter repique aqui? Pode. Eu acredito que tenha, tá? Um repique aqui. Quem sabe o mercado faça um ABC, ó, um A, um B e um C. Quem sabe seja este o movimento de queda do mercado, fazendo um repique aqui na região da POI, para depois ir para o destino final, que eu acredito que será 46%. Este Fairview Gap aqui gigantesco aqui embaixo, ó, uma grande falha. O mercado tende a fechar. E isso aqui, pessoal, vocês vão ver o tamanho dessa alt-season aí, hein? Claro que não é todas as moedas, tem que tomar cuidado, mas as moedas certas, elas vão subir sem parar. Vai ser a coisa mais linda do mundo. Certo? Então, só para deixar a visão para vocês aí, lá no nosso grupo de membros temos a carteira, as nossas moedas recomendadas, que provavelmente vão explodir. Tem a minha carteira também pessoal, que eu estou de olho, estou montando. Então, tem acesso a tudo isso, destrave todo esse acesso por só R$50 por mês, uma miséria, uma escova de dente, pelo link aí que está na descrição do vídeo. E vamos ao nosso Ethereum. O Ethereum, vou passar para vocês aqui trazer, que eu passei lá no grupo de membros, tá? Vou botar no gráfico diário aqui. Vocês lembram que aqui no YouTube aberto eu passei que aqui nós tínhamos um bloco de ordem, em que era ponto para realizar uma boa de uma parcial. Lembra que eu tinha falado? Por quê? Porque o Ethereum pode devolver toda essa alta aqui. Até brinquei de fazer um padrão Bart Simpson aqui, ó. Lembra? Um cabelinho do Bart aqui, ó. Cai e devolve tudo. Que o pessoal usa esse padrãozinho aí. Não sei de onde que tiram isso. Mas, então aqui era um baita ponto para realizar uma bela de uma parcial dos lucros. Por que dos lucros? Porque lá no grupo de membros eu tinha passado 2 alvos para compras. Um era em 2025, logo após o sweep de liquidez aqui, dessa liquidez que há muito tempo eu passava aqui no YouTube, inclusive, que seria capturado. Quando estava subindo aqui, eu já estava avisando lá no grupo de membros que ele ia voltar para pegar essa liquidez aqui. E nós tínhamos, então, 2,25 uma compra e 1.650 a segunda compra. Então, o pessoal que montou posição no Ethereum aí, realiza uma bela de uma parcial de lucro aqui, certo? Por quê? Porque a tendência, tá, pessoal, é que volte mesmo, o Ethereum vai voltar tudo. Mas, por que eu falo uma parcial? Porque a gente não tem como ter certeza se o Ethereum não vai subir mais. Entende? Não tinha como ter certeza, certo? E se ele sobe mais, você continua dentro. Se ele cair, você protegeu uma grande parte do capital. Então, isso se chama gestão de risco, entende? Só que o que acontece agora no gráfico diário, tá, pessoal? Para vocês verem como o Wyckoff, ele está em todo lugar. O Ethereum se mostrou estar fazendo uma distribuição nesta região. Vou apagar isso aqui, esse bloco. Tá vendo, ó? Tá aí, ó. Buy Clímax. Faz um sinal de fraqueza, um Soul, Uptrust, volta a fazer um teste no caixote, vem fazer a captura do Uptrust, o TAD, que é essa movimentação que a gente espera na macro do Bitcoin, que eu passei lá atrás.
No Bitcoin nós estaríamos aqui, ó, tá vendo? Então olha a água que ainda tem por rolar no Bitcoin. É por isso que eu falo de queda no BTC agora. Mas não é uma queda para ir para o zero, pessoal. É uma queda para depois subir e dar início a uma explosão de alta, em que teremos alt-season. Tenham isso em mente. Então o Ethereum tem duas possibilidades, tá? Ou esse movimento que já foi finalizado realmente fechou o TAD aqui. E agora ele vai enrolar aqui, se enrolar para cair. Alvo, o FVG aqui dos 2K, certo? Botando semanal aqui para vocês enxergarem. Ó, esse FVG gigante, em que eu falei no último vídeo do YouTube que estava condenado à morte desde o nascimento. Esse FVG não fica aberto, nem a pau. Não importa se é cedo ou tarde, vai ser fechado. Entende? Mesmo que ele suba, vai voltar a fechar. Então, um alvo seria aqui, 2K. Nós temos este Fairview Gap aqui, ó. Esse FVG aqui em cima, tá? É semanal. O outro alvo, caso, tá, pessoal? Vou passar para vocês a visão aí. Caso isso aqui, o Uptrust tenha sido um ST, o UTAD tenha sido um UT, e ainda vai vir o UTAD, tá? Existe essa possibilidade. Então, o outro alvo seria o FVG, tá? Aí sim ele vem aqui, ainda captura o Uptrust, e aí você tira. Para fechar os 2K pelo menos, tá? O FVG aqui está na região dos 3K. Então fiquem de olho nos 3K pro Ethereum, ou ele já finalizou o movimento aqui e vai se atirar. Beleza? Então, Ethereum, a visão é essa, tá? Ou ele sobe aqui para voltar, ou ele vai cair direto. Beleza? Pelo Bitcoin, acredito que vai cair direto, tá, pessoal? Acredito que o movimento foi o inicial ali passado. Já fez o TAD e vai abaixo. E acredito que esse FVG não vai segurar, tá? Também tem mais essa. Ele vai ser fechado, mas não quer dizer que vai segurar e daqui explodir. Eu acredito que o Ethereum, na macro, ou ele vai segurar nesta região aqui do AR, e esta volta seria um LPS, ó, ele deixa uma liquidez, eu vou falar dessa liquidez, tá? Essa volta ele testa um LPS, faz um LPS aqui testando a região e sobe, para a região dos 4K aqui em cima, ou ele vai vir capturar essa liquidez que ele armou aqui embaixo, ó, um fundo duplo, ó. Que há bastante tempo eu estou falando desse fundo duplo aqui embaixo, em cima de uma POI, tá? Isso é clássico de mercado, tá? Isso aqui não foi intencional, não foi sem querer que o Ethereum deixou aqui armado essa liquidez. Se ele não quisesse deixar armado, ele simplesmente teria raspado aqui, já tocado para subir. Ele parou antes da POI, ó, antes, e alinhou um fundo duplo, tá? Não vê que não quer. Na região dos 1.350 a 1.250, tá? Já faz uns 4 vídeos que eu venho falando isso aqui, eu acho já. Um mês já. Então são duas possibilidades para o Ethereum. Ou ele venha tocar essa região aqui para subir, fazendo um LPS, e essa liquidez fique para o futuro, pessoal. Para o futuro, lá por bear market, quando o Ethereum voltar a ele capturar. Isso é uma possibilidade. Ou seria o melhor viés para o Ethereum que ele venha capturar agora já, tá? Capture isso aqui, toque, apoie, ative essas ordens de compra que estão nesse bloco mensal aqui, tá cheio de ordem, e aí exploda. Essa é a melhor visão para o Ethereum. Beleza? Deveremos ver Ethereum tocando a região do Buying Climax aqui mais para frente. Primeira parada para o Ethereum, tá? Parada final para o Ethereum, eu acredito que será o alvo deste pivô de alta aqui, ó, que nós temos. Pode ser aqui o pivô, ó, pode ser aqui para subir, aí nós vamos ter que ver, certo? Ou foi aqui para subir, enfim, é o alvo do pivô, certo? É o alvo dessa pernada aqui, ó, que está aqui no 6.700.
Então, isso aqui é uma grande acumulação de Wyckoff, esse caixote, que deve no futuro estourar a tampa para ir buscar esses alvos, essa região em verde aqui em cima. Beleza, pessoal? Então, não tenham medo de se posicionar em Ethereum. Eu já passei para vocês que tudo abaixo desses fundos aqui, fundo triplo aqui, ó, é região compradora em Ethereum. Não precisa ter medo de comprar Ethereum aqui. Tem que ter medo de comprar Ethereum aqui ou aqui. Aí tem que ter medo. Eu tenho certeza, anotem aí, vão estar falando, vocês vão ver, vai ser engraçado se vocês lembrarem disso. Vão falar para comprar Ethereum aqui e vão falar para comprar Ethereum aqui. Vai estar cheio de gente falando para vocês comprarem. Aí vocês vão lembrar de mim e vão rir. Certo, pessoal? Então, Ethereum, a visão é essa. Avax. A nossa querida Avalanche. Avax, seguinte, ó, pessoal. Acabou que saiu os valores aqui, esqueci de tirar. Isso aqui é coisa do estudos do nosso grupo de membros, tá, pessoal? Agora deixa aí. Enfim. Avax, seguinte, ó. Também, para mim, está numa grande acumulação. Aqui, internamente, já está num padrão bonito aqui de Wyckoff, tá, pessoal? Então, acredito que a Avalanche está vindo fazendo um shakeout, tá? E depois disso é a Lua. Lua, pessoal. Esqueçam a queda na Vax. Então, eu falei já para vocês em vídeos passados. Para quem não sabe, lá no grupo de membros, a gente comprou a Vax nessa região aqui dos 20. Acho que foi entre 20 e 22 que eu tinha passado o alvo. E a gente realizou o lucro em toda essa alta aqui da Vax, tá? E agora nessa volta aqui, eu comprei a Vax em 25 dólares, tá? Comprei a Vax aqui. E enchi o pote e a Vax em 15 dólares redondos. Que lá no grupo de membros eu passei aqui no YouTube também, a Cal. Avisei que eu estava deixando ordem na corretora em 15 dólares. Eu passei aqui para vocês no YouTube também. Quem acompanha o canal aí sabe que não estou mentindo. Então, o meu preço médio está por aqui, para essa região aqui. Beleza? E nessa posição de Avax também falei para vocês que eu não mexo mais. Eu estou posicionado do jeito que eu queria estar, e agora a expectativa é elevar esta minha posição daqui até aqui, até a região dos 100 dólares. Certo, pessoal? Então, aqui é um alvo para a Vax, tá? A gente deve ver a Vax tocando essa região mais para frente. E acredito que falei para vocês também, acredito que ela deve estar voltando, tá? Quem sabe para capturar essa sombra aqui, ó, tocando a região dos 14. Seria uma segunda chance para quem não comprou a Vax, certo? Ela pode até vir mais abaixo, tá? Pode vir aqui na região dos 10, ó. Pode vir. Não tem problema, tem um OAB aqui também junto, ó. Pode vir nessa região. Aí, se a pessoa está querendo comprar a Vax, agradeça, tá, pessoal? Compre e saia dando risada já, que conseguiu comprar aqui. Principalmente se for compra única, né? O preço médio ficar aqui. Então, a Vax para mim está finalizando o movimento. Fiquem espertos em a Vax aí. O Bitcoin deve corrigir, tá? Deve puxar para baixo essas moedas para depois elas explodirem, tá? Literalmente. Não tem mais o que a Vax vir fazer aqui embaixo, tá, pessoal? Primeira parada em Avax. Essa região dos 60 dólares, que é este topo aqui, certo? Tem que considerar como um ponto de parada de movimento. Pode acontecer, mas não quer dizer que é para parar o movimento para fazer isso aqui, tá, pessoal? Ela pode dar uma enroscada aqui, ó, para subir, entende? E essa é a expectativa. Então fiquem atentos aí. A gente pode ver a Vax dando uma enrolada aqui nessa região, mas a expectativa é que ela pague esse alvo lá em cima.
certo? Isso aqui é nós temos alvo de pivô, que vem aqui em cima também, ó. Pegar esse fundinho aqui, ó. Ó, tá lá em cima o alvo, ó. Que aqui nós teríamos um grande pivô de alta na VAX, ó. Tá vendo? Mercado, falei para vocês que o mercado ou se move com pivô de alta ou com pivô de baixa. É assim, tá aqui, ó, a quebra. É isso que a gente está esperando em AVAX, um novo boss, que é um break of structure, uma quebra da estrutura, um pivô de alta, como vocês conhecem, devem conhecer. Então a AVAX é isso, pessoal. Tenham em mente que o mercado está perto de fazer a última deixa de queda aí. Pode ser uma queda grande. Eu falei no vídeo anterior, queda de 50% nas altcoins. Já está em andamento, tá? Agora, claro que não deve ser mais 50%, já caiu bastante aí. Mas é a última, tá, pessoal? O mercado vai tocar aqui, a região vai finalizar um movimento de shakeout aqui, ó. E lua, tá? Não sei o que eles vão soltar de notícia aí para jogar o mercado para cima, mas vão jogar. Já tô deixando aviso para vocês aí. Então, Avalanche é isso, estão aí os alvos, parada de Avalanche. Para realizar os lucros dessas posições. $80, $100. Ficar de olho nesses topos aí. Pode mais acima? Claro que pode. A VAX pode romper o topo, pessoal. Isso aqui é um alvo de um pivô, tem que ficar esperto, porque ela pode fazer um movimento tipo isso aqui, voltar, pegar uma liquidez que ela deixou em alguma região desta alta aqui, ó. Provavelmente teremos FVG, Order Block, pegar uma liquidez em algum ponto e dar continuidade, ela pode fazer um movimento assim. Tem que ter isso em mente. Eu passo alvos primários para vocês, pessoal, alvos mais realistas possíveis. Beleza? Não adianta eu dar alvo para vocês de $400 agora. Mas isso aqui já é uma baita de uma alta em AVAX. Comprar aqui, ó, na região dos 15. A pessoa compra aqui, em região dos 14, 15, leva para 100, quase 600% de AVAX. Você acha que 600% de lucro é pouco? Não é muito? Então me diz um lugar onde você vai fazer isso aí em uma movimentação. Me mostre outro lugar do mundo. Não existe. Então, está aí a VAX passada as nossas expectativas. Preço justo de AVAX, onde está? Aqui. Região de 50% dessa pernada aqui. Certo? Onde seria o preço justo de AVAX? $72. Olha onde você está tendo a chance de comprar. Isso aqui, abaixo dessa linha, é tudo uma região de desconto. Já passei várias vezes para vocês aqui no YouTube. Acima dessa linha é uma região premium de mercado, onde o institucional tem interesse em vender, manipular o preço para realizar vendas. E é aqui, acima desta linha, que a gente quer vender. E onde que estão nossos alvos? Acima dessa linha. Entende? Então, fiquem espertos de Avalanche, a movimentação é essa. E vamos dar uma olhadinha na AVE. Pessoal, a AVE, eu quis falar dela hoje, porque eu vou dar um grande alerta para vocês na AVE, tá? Tomem cuidado com a AVE. Eu alertei a AVE, já falei da AVE, não é a primeira vez que eu falo aqui no YouTube aberto. Quando ela estava, se eu não me engano, nesses topos aqui, eu falei da AVE. Falei que eu não compraria a AVE nesse topo, mas nem a pau eu compraria a AVE nesse topo aí. E aconteceu que ela voltou, ainda fez um reteste aqui, ó, e derreteu, tá? O que acontece? Ela tá voltando para testar esse bloco, ó. Esse bloco é forte, tá? Provavelmente estão distribuindo muita AVE aqui nesse bloco. Esse OAB aqui, essa região, certo? Qual que é o problema de AVE, tá, pessoal? Ela tá tocando até uma regiãozinha clássica de FIBA aqui, ó. Tá vendo, ó? 072, 062, uma regiãozinha aí. E já deixou uma baita de uma sombra. Tá vendo, ó? Isso aqui, pessoal, essa sombra aí, vocês têm que cuidar. Isso aqui é um baita de um sweep de liquidez.
Quando faz um sweep de liquidez num gráfico semanal, da forma como ela está fazendo aqui, meu amigo, quando voltar, ela vai pegar liquidez abaixo. E onde está a liquidez abaixo em AVE? A gente tem um FVG nela aqui, tá? Essa região aqui dos 195 dólares. E esses fundos duplo aqui, ó, pessoal. Olha um fundinho duplo aqui, ó. Onde que está o fundinho duplo? Em cima do apoio. Não duvidem dessa queda aqui, tá, pessoal? Região dos 92 dólares. Então tomem cuidado, tá? Quem está pensando em comprar AVE agora, nem a pau eu compraria AVE aqui. Nem a pau. Certo? E vou passar mais para vocês, tá? Olhem essa liquidez que ela está deixando nesses fundos. Que ela deixou nesses fundos, ó. Tá vendo? Ó. Não captura em momento algum. Fundo duplo aqui. Só isso aqui é uma piscina de liquidez, pessoal. Essa região aqui, ó. Para não dizer um mar de liquidez. Certo? E nós temos uma POI abaixo aqui, ó. 34 dólares, tá? Não duvidem de um tombaço em AVE antes de o Bitcoin voltar para capturar o topo. Isso aqui ser um grande de um ABC. Vocês não duvidem disso aqui, pessoal. Tomem cuidado. Eu só compraria AVE. Vou dar minha opinião para vocês, tá? Eu só compraria AVE, pessoal, na captura desse fundo aqui, dessa liquidez aqui, ó. Senão não compro. Olhe para outros ativos. É muito perigoso estar dentro de uma moeda sabendo que eles estão dando toda essa corda para os comprados aqui, ó. Deixando liquidez e não capturam a liquidez. Essa montagem, essa liquidez que está ficando para trás, pessoal, em algum momento o mercado vai voltar a pegar, tá? O mercado não é bonzinho desse jeito que vocês pensam, não. De ficar dando corda para os comprados e vai enriquecer todo mundo sem pegar a liquidez, sem estopar essa galera cedo ou tarde. Entende? Aqui sim, aqui é uma baita compra em AVE. Abaixo dos 45 dólares. Tocou 45, 44 em diante, até os 34, baita compra em AVE. Aí sim, porque aí você está entrando junto com a liquidação de toda a tropa da AVE, toda a galera. Quando todo mundo se ferrou, quando o institucional limpou a galera, você está entrando junto com o institucional. Aí pode ter a expectativa que aí vai explodir, tá, pessoal? Para romper esse pavio aqui, essa sombra. Aí sim. Entende? Então, não acredito que aí vai lá embaixo? Beleza, então. Eu não precisa acreditar no que eu estou dizendo, tá, pessoal? Mas deveria pelo menos pensar, e se? E se? Entende? Lembra da Aero que eu passei lá no início do vídeo? Não acreditavam também quando eu falei. Então, tomem cuidado, tá? Isso aqui tá com cara de estar se desenhando um ABC na AVE violento. Eu deixaria alerta aí no TradingView abaixo desse fundo duplo aqui já, para mim já me antenar, entende? Capturou esse fundo duplo aqui, ó, abaixo dos 60 e 70 dólares, eu deixaria um alerta no TradingView para mim começar a acompanhar mais de perto o que está acontecendo aqui nessa captura, certo? Porque se ela vier até aqui embaixo, para ela vir aqui é um tiro, tá, pessoal? Aí é um tiro. Eu sei que o mercado sobe, quando sobe gera euforia, todo mundo acha que agora é alta infinita, porque o Trump falou não sei o que da AVE, porque por aí vai. Mas quando o mercado cai, ele cai muito forte também, pessoal. Muito forte. Vocês viram, né? Viram o exemplo da Aero lá. Quando eu falei da AVE, a AVE estava nesses topos, eu falei que não comprava nem a pau. Olha a paulada que ela deu aqui, ó. Entende? Isso aqui, pra mim, tá com cheiro de um ABC corretivo, tá? Claro que a gente tem que ver aí o que o mercado vai
fazer nos próximos movimentos. Mas para mim o Bitcoin é queda. E se o Bitcoin é queda nas altcoins. Não adianta. Não tem altcoin que suba com o Bitcoin caindo. Se o Bitcoin cair lá para os 90k, pessoal, vocês vão ver a paulada na AVE. Beleza? Então, a AVE, inclusive, eu tenho interesse em comprar a AVE, tá, pessoal? Se ela vier para essa região aqui, ó. Mas ela tem que vir, tá? Então, vamos ver aí o que a AVE fará nas próximas movimentações. Deixei para vocês o alerta. Certo? Por enquanto, um sweep de liquidez horroroso aqui. A tendência é que ela volte a pegar liquidez abaixo, tá? Ela captura acima e que volte a pegar liquidez abaixo. Então, já tem fundo duplo alinhado aqui. Então, tá aí o aviso. Certo, pessoal? Espero que tenha sido útil para vocês aí. E que no futuro a gente descubra que eu possa ter salvado muita gente de se ferrar aí no mercado antes dessa explosão de alta que eu acredito que terá. E muita gente vai ficar rica no mercado depois dessa grande queda que eu estou avisando vocês já há mais de 2 meses aí, em vídeos no YouTube. Certo? Então, desejo aí um ótimo fim de semana a todos. Vamos deixar o mercado trabalhar mais esta próxima semana. Sábado ou domingo que vem estarei de volta no YouTube para a gente ver aí o que o mercado aprontou e passar aí a nossa visão sobre os possíveis movimentos. Caso queira estar no nosso time do Telegram, link de acesso na descrição, link para o meu contato pessoal do Telegram também está junto. Entre lá, durante a semana a gente está sempre passando vídeos exclusivos, análises por imagens, tem chat aberto para você pedir moedas, para você tirar dúvidas. A gente conversa lá, troca ideias durante a semana. Bem legal o grupo. Geralmente a gente passa uma visão bem antecipada sobre os movimentos do mercado. Eu passei visão lá para o pessoal que eu espero para o fim de 2026 já, pessoal. Já estou de olho lá no final no final do bear market, pessoal, para vocês terem uma ideia. Tá? Tem tudo lá no grupo. Ao entrar no grupo de quebra, você ganha 2 livros de Wyckoff. Tem uma aba separada com 2 livros à disposição para os membros. Só o preço desses livros aí já paga e sobra, pagaria o preço de 2 mensalidades tranquilamente. Então, só entrando no grupo ali, você vai ter acesso a 1 milhão de informações sobre o mercado e de quebra ganha 2 livros. Vale muito a pena, faça um teste, entre. Se não gostar, achar que não é o seu tipo de grupo que gostaria de fazer parte, não paga o próximo mês, tranquilo. Tá? Não tem nada a perder. Então, deixo aí o convite, deixe seu like, ajude o canal, é importante. Até domingo que vem, pessoal. Grande abraço a todos. Até a próxima.